dos filmes mais esperados do ano por mim já está nos cinemas e claro que eu não poderia perder a oportunidade de vir aqui falar sobre uma das maiores produções dos últimos tempos e estrelada pela Viola Davis. Vamos nessa? Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui é onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Se você ama esse universo tanto quanto eu e se você é girl power, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, eu posso te garantir que o conteúdo vai valer muito a pena. Deixe seu like da confiança e indique o canal para um amigo. Há muito tempo a gente ouve falar que na África existiam sim exércitos formados por guerreiras mulheres. A gente conseguiu sentir esse gostinho lá em Pantera Negra, que na época me deu uma sensação incrível de que eu tava vendo algo absolutamente novo, que é muito difícil, mesmo que, claro, o filme se aproveite de fórmulas que pra gente já são muito familiares e que seja um filme de super-herói, mas aquilo já explodiu a minha mente, tanto que Pantera Negra é um dos meus filmes favoritos da Marvel. Eu também já tinha ouvido muito falar sobre isso através da história de Dandara dos Palmares, esposa de Zumbi dos Palmares, e com a história aí que rola através dos ancestrais por todos esses anos, nos conta que sim, ela era uma guerreira que teve uma importância tão grande quanto ele, lutando ao seu lado lá no Quilombo. Uma história maravilhosa aqui pro Brasil que infelizmente não é de conhecimento público, mas para vocês terem uma ideia aí que a gente já sabia que as mulheres tinham feito coisas muito importantes na África e as pessoas não estavam comentando o suficiente sobre isso. Mas Mulher Rei chegou para nos mostrar que sim, existiam exércitos e eles eram incríveis. Basicamente, o filme conta a história das Agoge, que era um regimento militar responsável por fazer a guarda do rei lá no reino de Daomé entre os séculos 17 e 19, e atualmente o reino é o país de Benin, na África Ocidental. E elas ficaram conhecidas como Amazonas também por causa dos mitos gregos e romanos. Em alguns lugares elas ainda são lembradas, as Agoge em si, como Amazonas, mas na verdade elas tinham técnicas e uma desenvoltura um pouco diferente das Amazonas. Existem duas lendas para o surgimento das Agoge. A primeira é de que inicialmente elas seriam um grupo de caçadoras de elefante que já demonstravam aí táticas e habilidades muito diferentes para desempenhar essa função. E a outra lenda, mas também que gera um conflito aí de datas, seria que no início do século XVIII, uma regente mulher que assumiu o poder no reino teria instituído a existência de um regimento todo formado por mulheres. A gente não sabe ao certo qual é a origem, mas as Agoge sim existiram, e através desse filme a gente consegue descobrir que tanto o treino delas era bem pesado, quanto o estilo de vida também delas era bem regrado, mas que elas se dispunham a fazer esse sacrifício em nome do ideal e em nome do compromisso que elas fizeram de defender o rei. Na história real, disse que provavelmente as mulheres recrutadas para o exército Agoge, elas eram forçadas a participar dele, porque elas tinham duas opções: ou elas eram decapitadas caso elas não optassem por entrar, ou elas se comprometeriam a abrir mão de várias coisas na vida delas, como casamento, filhos, uma vida social ali no reino, totalmente voltado para a guarda real, assim como acontece no próprio filme. Só que no filme a gente percebe uma visão um pouquinho mais humanizada das Agoge, que provavelmente pode ter sido ali uma escolha da diretora Gina Prince Bythewood. Ela dirigiu alguns filmes e tem alguns programas no seu currículo também. Mais recentemente ela dirigiu o filme The Old Guard, que saiu lá na Netflix, que já tinha uma proposta um pouco mais tímida, mas também bem interessante a respeito de empoderamento, girl power e todo esse universo. Mas então, além da gente conhecer o universo das Agoge lá no filme, a gente conhece a General Nanisca, interpretada pela Viola Davis. E, gente, essa mulher é um espetáculo. Eu já tinha visto algumas notícias antes de assistir o filme de que ela consegue manter a energia do filme aqui em cima e de que ela consegue segurar qualquer filme de ação sozinha, que não fica devendo em nada para qualquer filme
protagonizado por um homem. E é verdade. A gente tem uma oportunidade aqui de ver uma atriz fantástica, uma mulher do alto dos seus 57 anos, uma mulher negra, e a gente sabe o quanto o racismo e o etarismo dificultam que mulheres com essas características protagonizem filmes de grande repercussão, como é o caso desse. Mas ela tá aqui com toda a sua energia, todo o seu esplendor, com um porte mesmo de general. Eu achei incrível. Em paralelo com a história da Nanisca, a gente conhece a história da Naui, que é uma menina despejada pela família lá no palácio, já que ela não consegue cumprir a função dela, que encontrar um marido para que ela possa seguir aquela vida padrão ali de uma esposa dentro de um casamento arranjado. Ela não consegue seguir esse tipo de regras e ela acaba sendo largada no palácio para entrar meio que forçada pro exército das Agoge, mas a gente percebe que ela já tinha uma admiração anterior pelas guerreiras. Ali na cultura deles, eles não podem olhar para elas, elas têm uma importância e uma grandeza tão grande dentro da tribo que elas não podem receber o olhar das outras pessoas, mas a gente já percebia que a Naui nutria esse sentimento de extrema admiração pelas Agoge, ela só não sabia que era tão difícil. E eu acho muito bom que tem esse tipo de discussão dentro do filme, que mostra que ela sabe que ela teve uma vida difícil, que ela passou por uma injustiça extrema. Tem uma passagem maravilhosa que eu amei demais essa fala dela, ela falando que não ia se submeter a um marido que batia nela e ela preferia participar das Agoge, mesmo abrindo mão de tudo. Só que quando ela chega lá, ela percebe que não importa o quanto ela foi injustiçada e não importa o quanto as coisas tenham sido difíceis para ela, ela vai ter que batalhar mais ainda para merecer fazer parte daquele exército. E eu achei incrível porque passa uma mensagem muito diferenciada a respeito de sororidade. Todas elas se encaram como um corpo só, como irmãs. Todas elas têm um compromisso consigo mesmas e com as outras. Então eu achei uma abordagem muito interessante, mais prática dessa parte da sororidade, um pouco diferenciada do feminismo. Então, além da Nanisca ser ali a general do exército Agoge e ter todos os desafios que isso impõe, ela também tá tentando fazer uma coisa muito diferente, que é criar consciência de classe em 1800 numa tribo na África. Todo ano da consciência negra, no dia da consciência negra, a gente tem uns discursos insuportáveis e muito chatos de gente que fica reproduzindo sem parar aquele vídeo antigo do Morgan Freeman falando que se você não falar sobre o racismo, ele desaparece, sendo que o Morgan Freeman já se desculpou por esse vídeo, ele já falou que ele é um apoiador do movimento negro, e mesmo assim as pessoas continuam reproduzindo esse vídeo e continuam falando sobre o fato de que os negros vendiam a si próprios como escravos, como se isso desse aval para que os brancos tivessem chegado lá na África e trazido os negros como escravos para cá e tivessem começado uma civilização a partir disso e que tenha deixado tantos resquícios como a gente sabe que é o racismo e outros tipos de opressão que a gente vê até hoje. Uma coisa não justifica a outra. E eu acho que esse filme tem muita proposta de explicar um pouco isso, de fazer as pessoas entenderem que os negros lá vendiam uns aos outros por causa de uma questão territorial. Era tribo contra tribo e a partir do momento que um prendia o outro como escravo, ele comercializava para que ele pudesse fazer uma manutenção do poder e não especificamente por causa de um racismo entre eles próprios. Então eu acho interessante explicar isso e eu acho muito interessante que a Nanisca esteja propondo essa mudança para que o rei Guizo possa parar de vender escravos e começar a vender especiarias, começar a vender produtos, para que assim ele possa expandir o reino de Daomé, mas sem ferir aos seus, né, que é o povo ali da África. Eu achei uma coisa muito interessante, eu acho que mostra também, a gente tem muita cena de luta, muita cena de
carnificina mesmo das Agoji matando e cortando e retalhando, mas eu acho que todo esse trabalho que ela tá fazendo de conversa e de convencimento com o rei demonstra o quanto ela realmente já era a mulher rei, porque ela estava trabalhando em várias esferas, não só da batalha em si, mas também na esfera das ideias. Então eu acho isso muito interessante. Eu gostei muito do filme, ele me deu uma sensação maravilhosa de que eu tava vendo alguma coisa sobre mulheres que ia além dos estereótipos de mulheres, sabe? Isso me deu uma sensação que eu tava vendo mulheres fazendo coisas incríveis, sabe? Que geralmente as pessoas não esperam delas e fazendo com muita competência. Esse filme me deu uma sensação de ânimo, assim, sabe? Uma energia. Se eu fosse criticar alguma coisa, eu criticaria uns 2 arcos específicos que tem no filme. Um a respeito de romance, que acontece meio que um semi-romance ali entre a Naui, que é da tribo, e entre um homem que vem de fora, né, um colonizador, ele sendo um brasileiro. A gente escuta algumas pessoas falando português ali no filme, mas não eram brasileiros. O ator em si, ele é britânico. Apesar de eu ter gostado dela não ter escolhido ele e ter escolhido as irmãs dela, porque eu acho que isso dá um punch a mais de feminismo, sabe? Da necessidade disso, da necessidade de você escolher a luta naquele contexto ali. Eu achei um pouquinho romantizado, porque eu acho que sempre nesses filmes que contam coisas históricas, parece que tem que ter alguma coisinha assim, tipo de um romance, sabe? Eu particularmente descartaria. Um outro arco ali relacionado à maternidade, que eu entendi a necessidade dele, que a gente sabe que a colonização foi feita em cima de as pessoas insistem em ignorar isso, e isso é uma coisa muito séria que tem que ser debatido, mas ali naquele arco especificamente da Nanisca eu não gostaria de ter visto aquilo, porque eu acho que já estava se falando muita coisa interessante, muita coisa foda sobre ela. Parece também, me dá uma sensação assim como romance que tem que falar alguma coisa nesse sentido para poder cumprir uma cota ali, quando tá contando história de mulheres. Mas tá lá, tudo bem, eu aceito, eu acho que foi ok. E outra coisa que eu criticaria também, que eu concordei com o Rafa, que o Rafa falou que poderia ter mais cenas de ação, porque realmente elas em campo, em batalha, a gente vê muito do treinamento, mas quando elas estão ali realmente lutando, é muito impactante. Eu também gostaria muito de ter visto mais sobre isso. No geral, eu vi os colegas que falam de filmes aqui no YouTube, aqui e ali, comentando que o filme é muito interessante, mas que ele tem velhas fórmulas, e eu concordo com isso, mas eu acho que a grandiosidade do que esse filme faz, o que ele tá trazendo, assim, o precedente que ele tá abrindo é grandioso demais pra gente ficar preso exigindo que ele fosse perfeito e redondinho na parte técnica. Não que isso não seja importante. As portas que ele tá abrindo já são absurdas, assim, e eu tô muito, muito empolgada pra ver mais filmes como esse. Se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações, seguir a gente lá no @canalbis, que saem coisas muito bacanas. Segue o Rafa lá no @rafafidelis_. Pra pedir mais informações, se você quiser ver uma edição bacaníssima como essa aqui no seu conteúdo, com certeza você vai amar. E não esquece de indicar o canal para um amigo. Gente, é claro que tudo que eu falei aqui foi da perspectiva de uma pessoa que não é negra, se colocando, assistindo uma obra sobre o assunto e o quanto eu absorvi de informação disso. É claro que eu não tô falando aqui em nome de ninguém, ok? O Rafa foi assistir comigo, eu acho que a parte da ação, como eu não sou a maior assistidora de filmes de ação do mundo, eu falei o que eu achei aqui, que eu concordei com ele, mas eu acho que ele pode dar uma palavrinha aqui um pouco mais sobre essa parte. E aí, Rafa, o que você achou? Eu achei o filme muito bonito, é um filme excelente. Sobre essa parte da ação, eu gostaria de ter visto mais o treinamento delas, eu gostaria de ter visto mais ação em batalha. No meio ali do filme, o filme começa com uma batalha, passa pelo treinamento durante
o filme e só vai ter batalha mesmo lá no terceiro ato, né? A batalha final, que é dividida em duas etapas, a batalha final. Eu gostaria de ter visto coisas um pouco mais relacionadas ao treinamento delas e a diferenciação do treinamento delas para o treinamento dos homens. O reino não é só defendido por mulheres. E, geralmente os homens ficam na infantaria, pegam armas de fogo e tudo mais. Eles também lutam com facões, com espadas, mas isso fica mais a cargo das mulheres. Então eu queria ter visto mais essa diferença de treinamento entre os homens e as mulheres. Assim, a batalha final ela é épica, mas eu acho que ela poderia ter sido mais épica. Eu acho que ela poderia ter tido uma grandiosidade maior para deixar a gente realmente sem fôlego no filme. As coreografias de ação são muito bem feitas. Não é aquela coisa mecânica que a gente vê em alguns filmes. É tudo muito lindo no filme. Pro meu gosto pessoal, de quem gosta muito de filme de ação, são pequenos detalhes que não estragam a experiência do filme, mas que pro meu gosto pessoal iriam engrandecer ainda mais esse filme, que já é muito grande. Exatamente. E como o Rafa falou, tem uma parte masculina ali do exército, mas o foco são as Agoge para mostrar também. O rei Guizo gosta de frisar isso, que o reino de Daomé é o único reino que dá esse privilégio, que não é um privilégio porque elas conquistaram isso, que é o único reino onde tem esse tipo de exército e mostra o quanto eles são diferentes e o quanto eles já são evoluídos nesse sentido. E essa ideia de ter homens e mulheres, mesmo que as Agoge sejam as estrelas ali do exército, lutando lado a lado, também vai pro rei e pro que seria a rainha. No caso deles, eles fazem uma comparação dividindo o reinado ali entre um homem e uma mulher para remeter a divindade deles, que são gêmeos, né? Também um homem e uma mulher. A gente vê uma divindade lá da cultura africana que já é conhecida nossa, no caso Ogum, mas tem muitas outras divindades na África que não são de conhecimento nosso. E no caso dos gêmeos, eles tentam fazer essa divisão de coordenação ali do reinado entre um homem e uma mulher para refletir isso, a divindade. Por isso seria a mulher rei. Só que eu, na minha visão, acho que chamarem ela de mulher rei, que seria uma tradução do termo lá, é uma coisa ainda influenciada por essa visão patriarcal do rei. Mesmo que seja um reino à frente do tempo em relação a outros, eu acho que ele ainda tem uma visão de que coordenar é coisa de rei e não de uma rainha, que tecnicamente daria uma coisa um pouco mais delicada. Então por isso seria a mulher rei. Mas não me incomoda em nada, porque eu acho que toda a força e toda a imponência e toda a figura incrível e de superação e de poder só com o olhar que ela tem, que a Viola Davis impõe como nanisca, pra mim o termo mulher rei acaba se tornando muito apropriado também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta aqui com outro lançamento. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o like, deixe o seu comentário aí, a sua opinião, e até a próxima!